mães, enquanto responsáveis, para conseguir identificar, caso isso venha a acontecer com a gente, e que medida tomar, caso em alguma situação a gente detecte isso. É comum que muitos de nós humanos adultos às vezes não consiga estar tão presente na vida dos nossos pequenos e às vezes não consiga também saber como abordar e como lidar com essas questões diárias que são os desafios de ser pai e de ser mãe. Então pensem o seguinte: acredito que assim como eu, muitos momentos me pergunto o porquê que alguém decide fugir de casa, já que a nossa casa, o nosso lar, é o nosso contexto, né? O nosso símbolo de abrigo, é onde todo mundo procura quando tem algum problema, quando tem alguma dificuldade. E por que será que algumas pessoas querem sair desse ambiente que é, né, considerado como um ambiente mais acolhedor que nós humanos temos? Então, assim como eu me pergunto, acredito que muitos de vocês que me escutam nesse momento também perguntam-se, né, por que será que crianças e adolescentes, em algum momento da vida, fogem de casa? Ultimamente, nós vimos, né, assistimos, lemos em muitas páginas jornalísticas alguns casos, inclusive aqui em Alagoas, de adolescentes que fugiram das suas casas para outros, né, casa de outras pessoas, e um outro caso, né, aqui usando como referência um dos casos que vimos semana passada, né, de duas jovens, uma ainda criança e outro adolescente, saíram de Maceió e foram encontradas em Delmiro Gouveia. Então imaginem que todas as crianças, eles vão passando, né, o tempo de convivência e naturalmente vão diminuindo o tempo de permanência na presença dos pais. Quando uma criança nasce, enquanto ela é bebê, praticamente, né, ela vive 100% do tempo dela, de vida dela, do dia, junto do pai ou da mãe ou dos dois, né? Então 100% da rotina dessa criança é na presença de algum dos seus responsáveis. Naturalmente, quando essa rotina social da criança começa a ser modificada, ela passa a ser inserida em creches, ou de repente esses pais, né, essa mãe geralmente, quando precisa trabalhar, então aí por volta do quarto, sexto mês, muitas crianças já passam a ficar ou com familiares, ou então com babás, né, com equipes que estão aí prontas para cuidar dessa criança na ausência desta mãe quando está na sua rotina laboral. Então isso já começa a diminuir. Vamos considerar que essa criança já fica aí aproximadamente 75% do dia dela com outras pessoas, quando a mãe trabalha só um horário. E quando a mãe trabalha os dois horários, então essa criança fica praticamente 8 horas longe da mãe, ela vai ficar aí um pouco menos, né, um pouco mais de 50% do seu tempo de vida junto dos pais. E quando essa criatura chega lá à sua adolescência, aí ela fica menos da metade do seu tempo com seus pais. Quando ela fica adulta, ela fica menos ainda. Então, imagine que existe um termômetro, um gráfico de tempo de permanência, de convivência desses filhos com seus pais, com seus responsáveis. E aí a pergunta que eu quero deixar aqui é a todos que me escutam, que estão aqui me assistindo pelo @psicólogo Diógenes Pereira, é: como é que você tem administrado, como é que você tem usado esse tempo que você tem de permanência com seu filho? De que modo que você interage com ele? De que modo que você acrescenta na vida dele? De que modo que você o convida para ele participar da sua rotina também? Então, essa é a primeira provocação que eu deixo aqui a vocês sobre como vocês lidam com os filhos de vocês e com o tempo que vocês administram. E aí cada um vai saber exatamente em que faixa etária está o seu filho. Se ele é criança, se ele é adolescente ou se ele é adulto. Então, muitas pessoas dizem: ah, a criança, né, tem lá suas dificuldades, é difícil. Chega a adolescência, aí tem a fase de rebeldia, muitas horas quer chamar atenção, fica muito dono de si. Então, são muitos os ditados e as formas de resistência que nós adultos encontraremos na condição do manejo da criação dos nossos filhos. E aí entendam o seguinte: dentre tantos desafios que nós enfrentamos enquanto adultos, enquanto pais, enquanto mães, conseguir se conectar com essas crianças, conseguir ter uma boa sintonia na comunicação, ela é primordial para que a gente consiga ter um bom manejo. Muitos de nós adultos não temos habilidades de comunicação. Nós sabemos só passar ordens, dar instruções e
não acompanhamos as instruções muitas vezes. Então é importante que a gente pense da seguinte maneira. Mais uma pergunta, né? Se você é um bom comunicador, se você é uma pessoa que costuma ter uma boa sintonia de participação e de conversa com esse filho, ou se você é apenas aquele que dá ordem e não acompanha. A criança ela precisa primeiro de modelos. Se você, enquanto adulto, não é uma pessoa que tem habilidades para comunicação, ela também não vai ter boa habilidade para comunicar-se com esse adulto. Então, eu, como psicólogo, e acredito que muitos outros terapeutas, muitos outros profissionais que lidam com as fases iniciais aí na infância, ouve dos pais, né, dos adultos, que eu não posso mais com esse menino. Então imagine, esse adulto, quando chega e diz eu não posso mais com esse menino, possivelmente esse adulto não consegue manter uma comunicação com ele e naturalmente perde o controle do manejo dessa criança exatamente por não estar sabendo o que fazer nas horas dos desafios. Entendam, todos nós precisamos ter, no mínimo, uma habilidade básica de manejo para que a gente consiga contornar as situações. Se eu, adulto, não consigo transmitir confiança, se eu, adulto, não consigo transmitir apoio para essa criança e uma forma de buscar referência, quando essa criança tiver dificuldades, ela não vai me procurar, ela vai procurar qualquer outra pessoa. E aí aqui eu quero abrir um parênteses, para transmitir a vocês uma informação muito importante, que é o seguinte: o que é que um filho busca no pai e na mãe? Geralmente, as crianças, quando vivem um relacionamento, né, não tem lá presente seu pai e sua mãe, a criança vê na mãe, na figura materna, três coisas. O primeiro ponto é que a mãe é o sinônimo de abrigo. Segundo ponto é que a mãe é sinônimo de alimento. E terceiro, que a mãe é sinônimo de afeto. Então, uma criança vai sempre buscar na mãe abrigo, alimento e afeto. Isso é o que significa uma mãe para uma criança no processo de desenvolvimento maturacional dentro da condição de modo primitivo dessa criança. O pai é visto diferente para essa criança. Essa mesma criança que vê a mãe como sendo abrigo, alimento e afeto, essa mesma criança vê o pai também em três pontos. O primeiro, disciplina, referência. O segundo, o pai é aventura. O pai é quem geralmente tem as brincadeiras mais duras, mais aventureiras, mais agitadas e assim sucessivamente. E o terceiro ponto que a criança vê no pai é liberdade. O pai geralmente é quem dá autonomia para essas pessoas desbravarem a vida de certo modo. Porque imagine o seguinte, para a mãe, quase sempre a criança nunca cresce. Na visão da mãe, ela sempre vê o filho como sendo alguém pequeno sempre. Mesmo que tenha crescido fisicamente, mas a mãe sempre olha para a criança como sendo alguém que é aquela pessoa que ela bota debaixo da asa. O pai é geralmente aquele que, quando chega em determinada idade, ele diz: olha, tu vai ter que trabalhar, tu se vira, tu se responsabiliza, tu vai caminhar com tuas pernas porque é o que você precisa fazer para sobreviver. Né? O pai é quem imprime personalidade de autonomia ou de insegurança também nessa criança, tá? Na figura do pai, na condição paterna, do modo primitivo da criança, o pai é quem imprime segurança, o pai é quem imprime autonomia, o pai é quem imprime atitude de buscar. Ao mesmo tempo que quando esse pai não cumpre o seu papel, é comum que essas crianças sejam inseguras, sejam muito mais imaturas e sejam muito mais doentes, desajustadas emocionalmente, exatamente por não ter tido essa referência do pai. Então pense o seguinte: se nós, enquanto adultos, precisamos ser referências, precisamos dar o exemplo, é exatamente esse exemplo que nós somos, nós adultos, que a criança vai começar a reproduzir dentro do nosso próprio lar, enquanto muito pequeno. Se nós, enquanto adultos, temos o hábito de discutir, brigar, oprimir e, de certo modo, criar constantemente conflitos, é comum que essa criança, que esse adolescente também cresça com muitos conflitos, inclusive existenciais, conflitos emocionais e conflitos sociais. Essa é um dos principais pontos que levam alguém a fugir de casa lá na sua condição de vida quando está adolescente ou adulto, né? Criança ou adolescente também. Vou aqui citar dois exemplos que eu peguei como molde aqui na internet, casos totalmente diferentes, mas que trazem
dois cortes de entrevista de adolescentes que fugiram de casa. Aqui, vou falar do exemplo de uma moça de 16 anos que fugiu de casa em um determinado momento. Ela disse que havia engravidado do namorado e o próprio pai disse que não aceitaria ela em casa com a sua condição de gravidez. Ela teria que se responsabilizar. E, naturalmente, por não ter tido nenhum tipo de preparação para essa condição de gerar esse filho e o namorado também sendo adolescente, esta adolescente grávida se sentiu tão acuada, tão pressionada, né, que decidiu fugir de casa para tentar viver uma vida e criar o filho longe dessa condição rígida do pai e da mãe. Outro caso aqui, de uma outra mocinha de 12 anos. Ela disse que decidiu fugir de casa porque pensou, né, que seria muito melhor crescer longe do pai e da mãe, porque os pais a pressionavam a seguir valores impostos dentro de uma condição religiosa. Então ela não concordava com esse modo de crença religiosa e por isso decidiu sair de casa. Então eu trouxe aqui dois exemplos. Um caso de um adolescente que por algum motivo ficou grávida, por falta de planejamento e também de acompanhamento familiar. E o outro caso de uma criança de 12 anos, pré-adolescente, que decidiu fugir de casa por conta que não concordava com os costumes religiosos da família. Então imagine como não é difícil para nós adultos, pais e mães, conseguir lidar com tudo isso. Imagine você aí, né, deitar à noite e quando acordar o seu filho não está em casa, sumiu, desapareceu, como diz o sertanejo, escafedeu-se, não sabe onde entrou. Né? Ou de repente sair para trabalhar e essa criança não voltar, ou essa criança ir para a escola e desaparecer de algum modo, como já aconteceu também com alguns casos de clientes meus, que a criança foi para a escola e não retornou para casa. Então, eu vou listar aqui mais alguns pontos, né? Além desse contexto que eu acabei de citar, que são os conflitos entre familiares, eu vou citar outros pontos que também deixam como exemplo que são tendências que as pessoas tentam explanar como sendo causas das tentativas de fugir de casa. É comum que algumas crianças também pensem em fugir de casa por conta da dificuldade de aprendizado e do fracasso escolar. Então, muitas crianças se sentem muito mal por não ter um bom desempenho escolar, que às vezes pensam e tentam fugir de casa. Tá? É comum muitas violências familiares, né, violência física, dentro do contexto das tentativas de fugir de casa. É comum também muita regulação e poder parental, então existem muitas condições de obrigatoriedade e pressão dentro da rotina familiar, em que, né, a criança se sente, ou o adolescente se sente muito pressionado e cobrado ao ponto de também tentar fugir de casa. É como se ele se sentisse explorado pelos pais. E o outro ponto é quando há, em algumas situações, né, casos de violência sexual por parte de algum membro da família, que também geram constantes conflitos e a vontade de fugir de casa. Né? Relacionamentos não aceitos, alguns desses, né, com causas de gestação, né, de gravidez, conflitos familiares e brigas de modo geral. E um último ponto que eu trouxe aqui são os contextos das mídias sociais, que são os aliciamentos através dos contatos da rede social. E aí eu quero abrir um parêntese bem grande aqui e dar um destaque para vocês, nesse caso em que muitas das crianças que fogem de casa tomam essa iniciativa a partir de influências de quem elas conversam na rede social, certo? Todos os tópicos que geram em algum momento a tentativa de fugir, eles são preocupantes e precisam ser conversados, analisados e também melhorados caso isso aconteça na sua rotina. O outro é esse que eu vou destacar aqui, a questão do aliciamento nas redes sociais. Tá? Se muitos de nós, adultos, não sabemos gerenciar rede social, imagine uma criança, imagine um adolescente que não sabe manusear o tempo,
que não sabe responsabilidades ainda, tá? Aí, muitas vezes, isso acontece dentro da nossa casa e às vezes a gente nem está atento. Eu vou aqui trazer um exemplo que aconteceu comigo lá no meu contexto de trabalho, lá no município de Carneiros. Um certo dia, detectamos uma pré-adolescente com crise de choro lá na escola. Estava muito mal, né, com um aspecto emocional abalada, um clima de desespero. E aí, abordamos essa criança, essa pré-adolescente, e buscamos entender o que estava acontecendo. Depois de um bom tempo de acolhimento, de conversa, né, de interação, conseguimos entender que aquela pré-adolescente estava sendo aliciada por uma pessoa na internet. E aí, ela disse pra gente, relatou para a equipe, né, psicopedagógica, que vinha há um tempo conversando com essa pessoa, que se passava por adolescente, mas chegou um momento que ela entendeu que aquela pessoa que estava lá falando com ela não era uma adolescente. E que essa pessoa, né, que estava lá conversando com ela, em determinado momento, compartilhou com ela lá no Instagram vários conteúdos, vários vídeos e fotos de conteúdos adultos, né, de conteúdos pornográficos com essa pessoa. Então ela, por ser uma pré-adolescente e ainda não tinha em nenhum momento nenhum tipo de experiências com esse tipo de conteúdo, ficou totalmente assustada e com muito medo de que os pais, principalmente, né, percebessem esse tipo de conteúdo que ela tinha recebido. Ela ficou muito desesperada ao ponto de excluir a conta dela do Instagram e eu não sei como foi que ela conseguiu, por algum motivo, convencer o pai a trocar de telefone. Então ela ficou com um contexto de trauma, digamos assim, né? Muito sensível por conta de todos esses conteúdos. Então aqui eu quero deixar um parênteses bem grande para todos os pais. Fiquem muito atentos com quem e o que os filhos de vocês conversam na rede social. Naturalmente, todos nós adultos temos lá algumas ocupações e não conseguimos ficar 24 horas monitorando. Mas nós devemos fazer isso com frequência e com certa regularidade. Porque é a única maneira da gente exatamente conseguir, né, estar perto desses filhos, orientá-los com o que for preciso e também nos mostrarmos cautelosos com relação a com quem ele conversa. Porque imagine o seguinte, eu já ouvi e acredito que vocês que estão aí também conectados comigo aqui no 90,7 e aqui no Instagram, já ouviram alguns adolescentes e algumas crianças dizer que tem que ter privacidade no telefone. Ah, eu preciso de privacidade e meu pai não pode fazer isso ou minha mãe, tá? Isso não existe com relação a pais e filhos. Tudo que um filho, adolescente e criança frequenta é obrigação do pai estar participando. Todo tipo de iniciativa e projeto que o filho participe, o pai e a mãe têm a obrigação de estar acompanhando. Todo tipo de conteúdo que essa criança e esse adolescente utilize na internet, o pai e a mãe têm a obrigação de saber também. Então, se em algum momento alguém aí chegou a pensar que realmente existia privacidade para criança e para adolescente com relação à rede social, isso não existe. É uma ideia que criaram e, infelizmente, algumas pessoas acham que é verdade, mas não pode. O pai e a mãe, enquanto adultos e responsáveis por alguém, seja lá criança ou adolescente, têm todo o direito de fiscalizar e acessar o que ele acessa e tem todo o dever de acompanhar e orientar e também instruir na forma de uso para que você não tenha problemas futuros lá na frente com relação ao seu filho. Então, as redes sociais são um perigo enorme. Não fiquem achando, vocês pais, vocês mães, não fiquem achando que o filho seu, só porque está jogando Free Fire lá no quarto sozinho, ou porque está lá no Instagram, ou porque está vendo lá no TikTok, ele está seguro? Ele não está não. Por favor, deixe essa ideia para lá e vá acompanhar diariamente o que o seu filho anda assistindo. O ideal mesmo é que ele nem tivesse rede social. Por quê, Diógenes? Porque uma criança não tem maturidade nenhuma para gerenciar um telefone e nem tampouco uma rede social. E as pessoas que estão do outro lado da rede social, na maioria das vezes, são pessoas maldosas
que se aproveitam da tranquilidade, da sensibilidade e da imaturidade do seu filho para aliciá-lo muitas vezes para drogas, muitas vezes para jogos que geram prejuízos físicos para ele. Vocês lembram lá, acho que em 2012, 2013, quando estava aí aquela situação da baleia azul, todos aqueles jogos aconteciam e tinham um final trágico que as crianças morriam pelo fato dos pais não acompanharem o que os filhos estavam jogando. Então esses filhos entravam nesses jogos e eram submetidos a uma condição de ameaça e de cobrança, e essas crianças muitas vezes chegavam ao ponto de se mutilar, se cortar, se autolesionar e até mesmo de morrer por conta do jogo. Então fiquem atentos. Os pais têm a obrigação de acompanhar tudo que o filho acessa. Se é que você permite que o seu filho tenha um telefone na rede social, você no mínimo tem a obrigação de acompanhar, porque quando acontece algo errado, você é o primeiro a ser solicitado. Eita, o conselho tutelar está aqui. E quem é o pai? É tu, resolva. Eita, fulano tal desapareceu. Polícia, o pai e a mãe é quem tem que estar de frente a esses problemas. Então, imagine, todos nós precisamos estar atentos a todas as coisas que nós praticamos enquanto adultos, né? Os tipos de conflitos que nós geramos em casa, tá? As cobranças, se são realmente proporcionais ou se não são, os tipos de, né, interação que nós convidamos que os filhos participem conosco. Ser pai é trabalhoso, é difícil, mas é muito melhor você trazer o seu filho para vir ajudar você a lavar o carro, mesmo que demore mais meia hora para você lavar o carro, mas chame ele para lavar o seu carro com você, do que ele ficar lá no Instagram conversando com quem você não sabe, tá bom? Pensem nisso, com todo carinho. Isso é uma questão que a gente tem como maior desafio hoje, na condição dos jovens. Hoje o maior desafio que nós enfrentamos, eu digo sem medo de errar, é exatamente gerenciar o tempo de tecnologia. E isso acontece em todos os lugares, tá? Inclusive na minha família. Na última sexta-feira, eu estava à noite na casa da minha mãe, onde costumamos nos reunir, né? Nós, os irmãos e meus pais, nos reunimos quase todas as sextas-feiras à noite e tomamos um café e conversamos, enfim. E aí isso acontece há muitos anos. A gente sempre tem o hábito de fazer isso, quase que todas as semanas. É raro uma sexta-feira não ter assim 3 ou 4 ou 5 ou 6 filhos na casa da minha mãe no final de tarde da sexta-feira para o início da noite. Então imagine, nós estávamos lá na última sexta-feira na casa da minha mãe e eu comentei com as minhas irmãs e até com minha mãe mesmo, que já tem cerca de, sei lá, uns 2 anos que um dos meus sobrinhos não senta mais à mesa com a gente para jantar. E ele mora na casa da minha mãe, tá? Esse meu sobrinho, se não me engano, ele tem 15 anos. E aí já tem aproximadamente 2 anos que ele já não senta mais à mesa para jantar com a gente, né? Todos os outros sentam ali, conversam, interagem, ficam ali, né? Os que são menores, que ainda têm essa condição de condução dos pais diretamente, eles participam, né? Quem quer comer, come, quem não quer fica por ali em torno da família. Mas esse já um pouco maior, ele fica lá isolado no quarto, ele não janta com a gente. E aí eu comentei com a minha mãe e com minhas irmãs, que já tinha notado que cerca de 2 anos e esse meu sobrinho não vinha mais compartilhar com a gente. Quando muito fazia, passava, dava a benção a quem não tinha visto no dia e enfim, passava. Então esse é um dos pontos que eu sempre destaco. O quanto que nós estamos convivendo distante, né, das crianças que estão na mesma casa, mas que estão muito distantes afetivamente. Tá? Muitos dos nossos filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, netos estão perto fisicamente, mas extremamente distantes emocionalmente e socialmente. Muitos das famílias hoje não têm mais o privilégio de fazer uma refeição juntos. Isso é um dos grandes problemas que nós enfrentamos com a modernidade do povo. Então, pensem o quanto que isso pode interferir na sua relação, na qualidade de interação e também na conexão com o seu filho, tá? Vou trazer aqui para vocês um caso que eu vi a partir de um estudo que houve lá da Polícia Civil do Estado do Amazonas. A Polícia Civil divulgou um resultado
lá no estado do Amazonas, que uma unidade policial tinha registrado 45 casos de tentativas de fugir de casa, né, com adolescentes. Então imagine que nessa fase da condição juvenil, a saída de casa pode muitas vezes camuflar, pode muitas vezes trazer indícios que nem são o que são verdade, né? São só apenas uma suspeita, é como se fosse uma forma de tirar o foco. Então pense o seguinte, né? A delegada chamada Joyce Coelho deu aqui uma entrevista e falou o seguinte, né? Que é possível que a maioria desses casos que ela estava acompanhando tinha lá no meio, né? Uso de drogas, né? Aliciamento para movimentos que não são esportivos, que não são escolares e que não são sociáveis. Muitos desses movimentos envolvem um contexto de isolamento, tá? De interação com seitas, com movimentos e com coisas que geram prejuízos emocionais e sociais para essas pessoas. Então imagine o seguinte, nós, pais, mães responsáveis, precisamos ficar atentos quando há mudanças de humor dessas adolescentes, quando há o uso, né, e a presença de álcools e outras drogas, quando há brigas constantes, quando há um baixo rendimento na escola, quando há um determinado distanciamento desse convívio familiar. Então, são sinais de que deve ser observado como preocupação para a vida dessa família. Por quê? Tem, infelizmente, alguns pais que quanto mais a criança fica no telefone, mais ela fica satisfeita e feliz porque o filho não está dando trabalho. Ela não está dando trabalho físico de você ter que brincar com ela. Mas daqui a pouco ela vai lhe trazer consequências que talvez você nunca mais se livre delas. Imagine o seu filho independente de drogas. Imagine o seu filho com uma gravidez. Imagine o seu filho com uma doença sexualmente transmissível. Muitos desses casos nunca mais vai ter reversão. Vão ser coisas que você vai viver com eles pro resto da vida. Então, é importante ficar perto. Eu lhe asseguro que é melhor ficar atento. Então, atenção, né? Em todos os contextos de vida, principalmente na rede social, senhores pais. Precisamos manter o monitoramento e a vigilância constante. Ora, se você não quer cumprir o seu papel de pai, então não tenha filhos. Se você não quer ter trabalho, se você não quer ser cansativo, se você não quiser ser cobrado e nem responsabilizado, então não case e não tenha filhos. Vá viver sua vida de solteirice. Vá viver sua solitude, que é melhor, que é só você e você mesmo. Na hora que você quiser sair de casa, você pega seu chinelo e vai embora. E ninguém fica lhe perguntando para onde você vai. Quando você tiver que tomar qualquer decisão, é só você e você mesmo. Então, se for para cumprir uma rotina e uma decisão de ser pai, seja de fato pai, não seja só genitor não, que é uma das coisas mais lamentáveis que a gente vê, é quando um ser humano adulto se diz pai, mas na verdade ele é somente genitor, ele só deu a vida, só gerou, mas abandona afetivamente, abandona financeiramente, abandona, né, socialmente. E isso é um dos atos mais absurdos que um ser humano pode cometer, é quando ele gera uma vida e não o acompanha. Então vamos ficar atentos, tá? Porque o adolescente não tem maturidade, muitas vezes não tem noção do perigo, muitas vezes não tem filtros para saber buscar as relações no contexto da internet, e a internet é um universo extremamente perigoso. Há um certo tempo, tem, sei lá, umas 3 semanas, eu vi uma reportagem que eu fiquei assustado. Acredito que muitos de vocês devem ter visto aquela reportagem que saiu, acho que foi no TNH1, de um cidadão lá de Maceió, jovem, aproximadamente 50 anos por aí, 40 e poucos anos, não me recordo bem, e que ele foi preso, né, suspeito de ser aliciador, né, pedófilo, e que tinha mais de 9.000 arquivos no computador dele em que continha lá conteúdos de crianças e adolescentes. E aí, sabe o que aconteceu comigo? Quando eu vi a reportagem, eu reconheci aquele cidadão. Em um determinado momento da minha vida, lá em 2015, eu trabalhei na mesma empresa que aquele cidadão trabalhou. Certo? E aí imagine, quantos
de outros não existem por aí no dia a dia, que a gente até conhece, mas que a gente não tem noção do quanto perigoso que é a atitude dessas pessoas. Então vamos acompanhar. Fiquem atentos que a gente nunca vai saber, não vai ter escrito na testa dizendo assim, eu sou um pedófilo. A gente tem que monitorar dentro de casa. Ou você faz isso, ou você vai perder o seu filho do controle. Muitas vezes nós vamos ser chamados de chatos, nós vamos ser chamados de incompreensíveis, mas é melhor a gente ser chamado de chato do que depois chegar uma viatura com o nosso filho preso, ou uma ambulância com ele acidentado, ou então a gente ter que buscá-lo de uma condição de sumiço ou fugitivo de algum tipo de situação. Então, vamos buscar o maior nível de sabedoria possível para a gente saber conviver com os nossos filhos. Um fato muito interessante que às vezes assusta a gente que trabalha com criança é o seguinte: em algumas ocasiões lá na escola, eu escuto de alguns alunos que diz que fica triste quando tem que voltar para casa. Imaginem que ele diz que a casa dele é sempre um lugar onde tem muita briga, muito estresse, muita crítica, nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de interação. Tem muitos pais que só sabem dar carinho para os filhos enquanto eles estão no colo. Parece que enquanto é bebê, o pai sabe ser carinhoso, ser gentil, e às vezes até mima demais. Mas em algumas situações, depois que a criança começa a andar, parece que a pessoa perde o contexto de afeto para a criança e o modo de carinho. Entendam, pais e mães, não deixem de ofertar carinho para os filhos de vocês pelo fato de eles terem 8, 10, 12 ou 15 ou 20 anos. Os filhos precisam de um contexto de interação com afeto também, tá? Então imagine, se essas crianças chegam para a gente e dizem que fica triste quando tem que voltar para casa. Significa que a casa dela é um lugar horrível. Significa que a casa dela é um lugar em que não tem paz. E esse é um dos pontos que a gente precisa buscar. Transmitir paz para os nossos filhos. Infelizmente, tem muitas pessoas que naturalizam e dizem que é normal brigar. Toda família briga, isso é normal. Eu digo para vocês com muita propriedade, não é normal. É uma pena que a maioria das pessoas naturaliza o contexto de viver brigando na família. Todo casal briga. Mentira, não é verdade. Nem todo casal briga e nenhum casal deveria brigar. Por que não, Diógenes? Porque imagine que coisa absurda e pouca inteligência, dois seres humanos adultos com uma capacidade cognitiva e intelectual enorme, não saber conversar e brigarem por muitos motivos. Isso é um sinônimo de falta de habilidade. Nós humanos não sabemos construir, nós queremos competir. Parem com isso, que isso é uma burrice, tá? Como diz o sertanejo, isso é uma burrice. Não tem pra que andar brigando por coisas que não tem necessidade. É preciso criar uma rotina de ações, de planejamento, em que as famílias, em que os casais tenham o hábito de conversar, planejar e resolver as coisas de forma habilidosa, de forma civilizada. Não adianta brigar e não resolver, porque nem sempre a briga resolve, né? Só tira o problema de lugar e bota para outro. Então pensa com carinho sobre como é que está sendo o contexto da sua casa para os seus filhos. Será que o seu filho, quando está na escola, que diz assim, eita, eu vou para casa e pai está de folga hoje, será que ele gosta de estar com você ou não? Será que você realmente tem sido um pai ou será que você tem sido uma pessoa que apenas ajuda a mãe a fazer a feira? Vamos ter cuidado, vamos buscar sabedoria para lidar com os nossos filhos, que a maioria das doenças emocionais que existem nos seres humanos é criado pelos pais, tá, minha gente? Lembrem-se disso sempre. A maioria das doenças emocionais presentes no ser humano é gerado pelos próprios pais. Quando não é pela ausência, é pelo excesso que os pais geram nessa criança. Então imagine que, geralmente, as crianças, nem tanto, mas os adolescentes entram numa fase que começa a questionar os pais, que tem o hábito de bater de frente, né? Que muitas vezes não sabem como solicitar as coisas. Então, quanto maior a permissividade para esses adolescentes, mais difícil vai ser da gente controlar e gerenciar as atitudes desses adolescentes. Por isso que é fundamental, e eu sempre friso aqui, que é fundamental a gente estar perto.
Não adianta abrir de mão do adolescente quando ele tem 11 anos, deixar por conta, de usar telefone, de andar por quando quer, de passar, de viver por acaso dos colegas e depois, quando tem 14 anos, você querer botar moral nesse adolescente. Não vai dar certo. Você tem que acompanhá-lo de perto sempre. Ora você vai permitir o que for conveniente e tem hora que você não vai permitir porque realmente não é conveniente. Esse é um dos princípios da condição da paternidade e da maternidade. Escolher pelo bom senso, pela razão e pelo que é adequado, não pelo que é prazeroso. Muitas vezes eu, enquanto pai, abro mão de muitas coisas que eu queria fazer, que eu gosto muito de fazer, mas eu não faço, porque não é conveniente para o meu contexto de ser pai, porque não é conveniente pelo meu contexto de ser esposo. Então, esse é um dos princípios, tomar a decisão baseada no que é adequado e não no que é somente prazeroso, tá? É importante, se necessário for, e não saber lidar com esse adolescente, procure ajuda, tá? Se não tiver condições de abordar, leve essa pessoa num profissional onde há condições de melhoria, de apoio, de orientação. Não adianta ficar batendo cabeça e sem saber o que fazer. É preciso buscar ajuda se for necessário, tá? Nós precisamos saber o que fazer quando identificarmos, eita, meu filho está viciado no jogo. Ele está viciado no jogo porque você, adulto, permitiu o filho viciado no jogo. Se você criar uma norma, olha, meu filho, você pode jogar todo dia 1 hora por dia. E pronto, escolha, ou à tarde ou à noite. Mas, se você não cria nenhuma norma, ele vai jogar o dia todo. Ele até vai preferir não ir para a escola para ficar jogando porque ele acha melhor, que é mais prazeroso. Mas quem tem que definir é você, que é o pai. E a mãe. Conversem, articulem. A criança não sabe escolher o que é ideal, ele sabe escolher o que é mais prazeroso. Ele vai preferir beber um copo de Coca-Cola ao invés de tomar um copo de suco de maracujá. Porque a Coca-Cola é mais viciante. Ele não tem noção do que realmente é pior para a saúde dele. Você é que é o adulto quem tem que escolher. Certo? Então, as razões pelas quais as crianças fogem de casa, né, são várias. Geralmente, os primeiros, né, violência no contexto familiar. Geralmente, alguns tipos de abusos, né, ou negligências dentro do contexto da casa, né? Abuso, quando eu falo abuso, né? Pode ser realmente abuso sexual, pode ser abuso, exploração do trabalho, pode ser vários contextos. Assim como também negligência, falta de afeto, falta de alimento, falta de cuidado, tá? Muitas crianças passam a viver com outras famílias porque são muito mais atenciosas, cuidadosas e zelosas do que os seus próprios pais, tá? São comuns, tá? A pressão por conta de alguns tipos de problemas escolares, ou por questões de drogas, ou por questões de saúde mental. Muitas coisas acontecem na rotina e o último ponto que a gente tem trazido aqui com mais ênfase é exatamente o aliciamento das redes sociais. Então pensem o seguinte, nós precisamos ter uma comunicação o mais perto possível com nossos filhos, tá? É fundamental. Primeiro, oriente, ou seja, dê a instrução do que deve ser feito. A criança não sabe o que deve ser feito da vida dele, você é que tem que fazer. Dê a instrução, acompanhe o que ele está fazendo e fiscalize, para que ele consiga ter um bom proveito. Caso contrário, ele pode ter muitos prejuízos. Naturalmente, só um momento, aguarda um instante que a garganta começou a reclamar aqui. Muito bem, vamos lá, vamos seguir aqui pelos momentos finais. Então imagine, é fundamental a gente ter uma comunicação próxima, é normal e é natural que a gente tenha uma condição de acompanhamento e que a gente monitore. Nós, pais, adultos, não podemos ficar de olhos fechados, olhos nenhum. Devemos dar, né, uma condição de oportunidade para algumas coisas, mas nós devemos fiscalizar tudo.
Deixe de ser tolo, deixe de ser besta, você adulto, se achar que uma criança está sendo segura com um telefone, conversando com o universo inteiro através de uma rede social e você não está acompanhando, tá? Isso é uma tolice da nossa parte, achar isso. Por favor, não pense dessa forma. Então, todos esses fatores precisam ser levados em consideração. Além de tudo, cada idade tem lá o seu, né, seu porém, sua necessidade de controle. Quanto mais a criança cresce, é comum que ela comece a se voltar mais para o meio externo, para as relações e para as condições de buscar maiores adaptações do contexto social, né? Nas amizades, nos esportes. Muito embora, é claro que se essa criança tiver um nível de disciplina e de sintonia com você pai, com você mãe, todos os processos que ele estiver inserido vão ser possíveis que você acompanhe e que ele também compartilhe com você. Imagine que muitas das garotas, tá? E aqui eu vou trazer um parênteses para a condição da gravidez na adolescência. Muitas das garotas que engravidam na adolescência acontece exatamente por não saber os riscos que corre quando se relacionam na adolescência. Muitos dos pais não conseguem conversar com esses adolescentes, não conseguem orientar sobre as formas de cuidados e prevenções, assim como também nas formas de controles morais e legais da adolescência. Então, pais, vamos acompanhar, vamos ensinar, vamos orientar, porque se esses filhos tiverem no seu lar, no seu contexto familiar, um local que para ele é um abrigo, é um conforto, é um apoio, ele nunca vai sair da sua casa. Você que está aí adulto, imagine você aí adulto que trabalha. Vou fazer aqui uma comparação bem básica. Você aí adulto tem um trabalho. E esse trabalho é uma coisa que você ama muito. Você tem um ambiente que é acolhedor, que as pessoas são respeitosas, que as pessoas são educadas, que as pessoas são muito cordiais com você. Naturalmente, você não vai querer sair desse trabalho porque as pessoas lhe tratam muito bem lá. As pessoas lhe respeitam, as pessoas se comunicam bem, as pessoas lhe inserem nos projetos. Agora imagine se você passa a ser tratado com indiferença nesse trabalho, se você passa a ser tratado com exclusão nesse trabalho, se você passa a ser tratado com violência nesse trabalho, se você passa a não mais ter a oportunidade nesse trabalho. É natural que você comece a não querer ir mais para esse trabalho ou tente mudar dele, porque você não está sendo bem cuidado. Então, do mesmo jeito é a sua casa. Faça da sua casa, da sua família, do seu contexto, um ambiente acolhedor, um ambiente respeitoso, mas um ambiente que tenha disciplina. Uma criança precisa também de disciplina. E disciplina significa que você passa a instrução, que você acompanha, que você aplica algum tipo de punição caso ele não cumpra o que você, né, programou com ele, combinou com ele, para que ele entenda e se molde, se adapte à rotina social, que é o processo de desenvolvimento e de oportunidades que a gente vai enfrentar ao longo da vida. A condição de infância é um treinamento, a condição da adolescência é um estágio para a vida adulta. Ou a gente acompanha, ou a gente orienta, ou esse ser humano adulto, se é que ele vai chegar a ser adulto, ele vai ser um ser humano adulto muito né, desadequado para o contexto de vivência. Então, vamos ficar atentos, porque nós precisamos ter comunicação com os nossos filhos, nós precisamos ter presença, nós precisamos ter afeto, nós precisamos saber compartilhar. Ser pai e ser mãe é muito mais que dar a feira e que dar o alimento. Ser pai e ser mãe é muito mais que dar presente, dar bicicleta, dar um telefone, tá? Um telefone deveria ser o último tipo de instrumento que a gente compraria para um filho nosso. Deveria só comprar quando ele tivesse idade de comprar ele mesmo. Por quê? Porque telefone não é brinquedo, tá? Por favor, tenham muito cuidado com relação a isso. Trabalhar, dar conforto material, não é somente isso que é ser pai, tá? Ser pai é conseguir ter conexão, é conseguir estar presente. Não adianta dar todo esse conforto, não adianta dar todo esse material, dar todo, encher de brinquedos, se esses pais, se esses indivíduos estão vivendo no mesmo teto e distantes, desconectados, ausentes e distantes. Então, fiquem muito atentos com relação a isso, que a gente vai ter muito mais condições de evitar que crianças e adolescentes queiram fugir de casa. Porque fugir de casa para um outro lugar que a pessoa nem conhece significa que a casa da gente é um lugar horrível, que o nosso contexto, nosso clima de família é um lixo, é agressivo, é desnecessário, é inadequado. Então vamos pensar com carinho sobre quem somos,
para os nossos filhos, sobre quem somos para os nossos sobrinhos, netos, responsáveis e assim sucessivamente, tá? Vamos aqui chegando aos nossos minutos finais de hoje, são pontualmente 12 horas e 58 minutos. Na sonoplastia, Leonardo Dionísio, na direção é Flávia Gouveia, no comando e liderança é Givaldo Caribão e Caribão Júnior. A Rádio Milênio, a Rádio do Sagrado Coração de Jesus. Estamos finalizando aqui mais um quadro do programa Consultório Emocional. Até a próxima semana, se Deus quiser. Quem tiver aí alguma sugestão de tema ou algum tipo de dúvida, mande aqui um direct para mim. Diógenes, fale sobre esse assunto. Me tire uma dúvida sobre isso que a gente vai conversando. E até a próxima semana, se Deus quiser. Uma excelente tarde a todos vocês. Programa Consultório Emocional, segunda às 12 horas, aqui na Milênio FM. Sintonize, participe.